até mesmo a gente pode procurar, tem vários sites hoje, né, que tem disponível em PDF, a lição da EBD, tem ela em vários formatos, né, do próprio site da CPAD, você pode baixar ali o aplicativo, tem uma pequena taxa, você pode ter todas as aulas disponíveis, ou até mesmo gratuitamente. A internet hoje é uma ferramenta que tem nos abençoado, e nós louvamos a Deus por isso, que os irmãos podem ter a oportunidade aí de compartilhar então essa lição. Então hoje o trimestre ele está iniciando, o trimestre ele é composto de 13 lições, e o tema central do trimestre que nós vamos adentrar hoje, a lição número 1, o tema central é o governo de Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Créditos do comentário ao pastor Silas Queiroz, que foi o elaborador desse trimestre. A lição de hoje tem por tema 2 importantes mulheres na história de um povo. Então vai tratar de 2 mulheres, embora a ênfase não é sobre essas personagens, porque o tema central vai falar sobre isso, né? O Deus que governa o mundo e cuida das famílias. Então, ensinamentos que Deus tem para toda uma geração através do livro, tanto de Esther quanto de Ruth. Então, esses 2 importantes livros. E uma curiosidade que eu gostaria de destacar aqui de início para essa primeira lição, que dos únicos livros de toda a Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse, os únicos livros que tem por nome, o seu nome próprio, o nome de mulheres, não o nome de pessoas, porque quando a gente olha na Bíblia, né, um exemplo, Josué tem o nome do próprio Josué, né, então o nome de uma pessoa, mas masculino. Os únicos livros da Bíblia que tem nomes de mulheres é o livro de Ruth e o livro de Esther. Os únicos da Bíblia, não existe mais nenhum outro que tenha o nome de alguma mulher. Conta a história de mulheres, a Bíblia vai contar desde o princípio, vai contar a história de mulheres, mas que tem um livro, tem como título o nome próprio de alguém, nós não encontramos. No Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, como eu falei, Josué, nós encontramos 1 e 2 Samuel, mas nós não encontramos nem no Novo Testamento também. Nós encontramos cartas de Paulo para Timóteo, né? Nós encontramos outros, os evangelhos trazem o nome de seus autores, mas na Bíblia inteira nós não vamos encontrar nenhum livro com o nome de mulheres. O único que nós vamos encontrar é Ruth e Esther. Isso representa que elas tiveram uma importância no seu devido tempo, e eu creio que isso será fundamental para o nosso ensinamento na tarde de hoje. O nosso texto-alvo, quem tem a revista? Quem não tem a revista, irmãos? Quem não tem, aqui, está providenciado aqui, o Danilo ele vai postando aqui para vocês, vai projetando aqui, e aí vocês podem acompanhar. Então fica fácil da gente conseguir acompanhar a lição de hoje. O nosso texto-alvo está lá em Ruth capítulo 4, versículo de número 14. Está escrito assim, abre aspas: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remir, e seja o teu nome afamado em Israel. Os irmãos conhecem bem a história de Ruth, né? Um livro bem conhecido pela própria história, a história de amizade, tudo que aconteceu na vida dessa mulher, da vida de Noemi, sua família, seu esposo, seus filhos, e depois Ruth ela entra dentro do cenário, ela aparece na vida dessa família, e aparece para marcar a história, porque não apenas ela aparece, mas ela fica na história e ela assume um papel muito mais relevante do que a própria Noemi. Depois, no contexto da história, a gente vai ver que ela assume um papel muito mais relevante do que a própria Noemi, do que Elimeleque, do que os filhos, né, de Elimeleque e Noemi. Ela assume esse papel porque Deus tinha um plano em especial na vida dela. Deus tinha um plano, nós entendemos que da descendência dela vem o Messias. Então, dessa descendência, nós vamos aprender um pouco mais aí no decorrer dessa lição. A verdade prática vai dizer o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então, algumas são conhecidas, como nós citamos aqui, Ruth e também Esther, Noemi e assim por diante. Algumas são anônimas, são citações de mulheres que não
tem nome. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos quem ela é, apenas sabemos que ela era a mulher que foi curada de uma enfermidade que ela tinha há mais de 12 anos, que era um fluxo de sangue. Nós não sabemos quem foi esta mulher. E tantas outras mulheres que apareceram no cenário bíblico e da mesma forma desapareceram e nós não sabemos o nome, mas elas tiveram um papel importante. Por exemplo, no Antigo Testamento mesmo, nós temos o caso daquela empregada ali que está ali com o seu senhor e ela fala do profeta. Então ali não cita o nome daquela jovem, mas ela deu uma boa indicação para ali para o seu senhor, que havia um profeta ali em Israel, que ali havia profeta, se ele fosse buscar ali um profeta, então ele seria curado de sua enfermidade. Nós não sabemos quem ela era, nós não sabemos a sua descendência, nós não sabemos a genealogia daquela moça, daquela jovem, mas ela apareceu no cenário bíblico e ela trouxe uma informação muito importante para aquele homem. Por isso que nós, quando lemos a história, nós sempre às vezes citamos esta jovem, né, que era ali uma empregada que estava trabalhando como escrava, mas ela não deixou que a escravidão tomasse o seu coração e ela pôde então trazer uma informação muito importante. Um outro fato curioso, desses dois livros, tanto de Ruth quanto de Esther, mas em especial no livro de Esther, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o substantivo Deus. O substantivo Deus ele não aparece em nenhum lugar no livro de Esther, tá bom? No livro de Esther, no livro de Ruth sim, mas em Esther não aparece em nenhum lugar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia começa com Gênesis, e as primeiras palavras que aparecem em Gênesis é que no princípio criou Deus. Já aparece o substantivo Elohim ali, que é traduzido para nós como Deus, já aparece ali. E em Esther já não aparece. Esther não é o último livro da Bíblia, mas a Bíblia hebraica ela tem uma composição diferente da nossa. Por exemplo, a nossa termina em Malaquias, né? O Antigo Testamento. A Bíblia hebraica ela termina com crônicas. Então a divisão dela não tem relevância nenhuma, é só uma questão de cultura, não vai mudar nada, não vai ter nenhuma alteração na parte teológica, é mais só uma questão histórica e tradicional que eles assim colocaram. A nossa leitura bíblica em classe está distribuída tanto no livro de Ruth quanto também no livro de Esther. Por quê? Porque essa é uma introdução. As outras lições que vão vir a seguir vão tratar um pouco mais sobre cada personagem, né? Ou sobre essas duas personagens. Por exemplo, você tem aí a sua revista, você vai ver que até a lição de número 5 vai falar muito mais sobre Ruth. A partir da lição número 6 em diante, começa a dar ênfase um pouco mais sobre a vida de Esther. Aqui, então, como é uma lição, a primeira, ela é mais no sentido de uma lição introdutória, ela vai descortinar um pouco as outras lições e a gente vai extrair um pouco aqui, é só um pano de fundo, né? Uma espinha dorsal para a gente continuar caminhando aí durante 13 finais de semana, 12 que vai nos restar, se assim Deus assim quiser que a gente conclua, nós iremos concluir, mas se você quiser voltar amanhã para a gente não concluir, não tem problema nenhum, nós não ficamos tristes com isso não, né pastor? Nós não tem nenhum problema, nós não vamos ficar preocupados, né? Não vamos ficar tristes que nós não concluímos o trimestre, não tem problema nenhum, nós estamos apenas aqui aguardando, somos passageiros nessa vida e estamos aqui esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver primeiro em Ruth, no capítulo de número 4, no versículo de número 13 ao 22, amém? Do capítulo 4, versículo 13 ao 22, e depois Esther, capítulo de número 7, versículo 1 ao 7. Eu vou pedir para duas mulheres ler. Esse primeiro parte aqui que está no livro de Ruth, eu vou pedir para a irmã Cíntia ler, e o segundo eu vou pedir para a missionária Adriana estar lendo para a gente. Ruth capítulo 4, versículo 13 diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama,
o teve, e ela tinha melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esther, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o extingou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, é o inimigo, é este o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amém. Então, aqui nós lemos 2 textos em 2 livros da Bíblia separados, né, que é o tema dessa lição de hoje. Essas mulheres, elas não foram contemporâneas, né? Elas viveram em épocas diferentes, porém nós entendemos que existe uma peculiaridade tanto em uma quanto na outra: a misericórdia de Deus. Então nós podemos aqui ter uma visão de quanto Deus é misericordioso, independente do tempo, independente da situação que aconteça nas nossas vidas. Deus sempre ele vai usar de misericórdia. Não é em vão que em Lamentações, escrito por Jeremias, ele vai dizer lá no capítulo de número 3 que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. A palavra misericórdia, quando ela foi traduzida para o latim, significa misérias, né? As misérias do coração, ou seja, colocar os miseráveis dentro de seu próprio coração. É isso que Deus faz, porque nós somos esses miseráveis que não merecemos a graça de Deus e a bondade do Senhor, mas Ele nos colocou dentro do seu próprio coração através da pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira leitura bíblica que foi lida aqui em classe, que está no livro de Ruth, então conta uma história que os irmãos conhecem bem. Quem já leu o livro de Ruth, irmãos? Quem já leu? Amém? Então a grande maioria já leu, porque é uma história bonita realmente. É um livro que tem uma parte poética, tem uma parte teológica, mas ela também tem uma parte poética. É uma história de amizade, é uma história de dificuldade, né, que vai contar lá no capítulo 1, né, que havia fome ali na terra de Belém. Eles eram de Belém, Noemi, Elimeleque e os seus filhos, eles eram de Belém, porque teve fome em Belém, e Belém significa casa do pão, Bethlehem, isso significa casa do pão. Então eles saíram da casa do pão, porque a casa do pão acabou o pão, porque Deus ele fecha a porta que Ele quer fechar e abre a que Ele quer abrir, irmãos, porque Deus tinha um propósito, não era apenas uma questão de meteorologia, uma questão de tempo, de colheita, não, foi que Deus que fez dessa forma, e Deus assim vai continuar fazendo, porque tudo
tudo está no controle de suas mãos. Então, eles saíram da terra de Belém, a casa do pão, lugar de fartura, era um lugar que produzia, a agricultura era muito próspera na região de Belém, e as melhores ovelhas para sacrifício de animais também era de Belém. Então Belém ela tinha uma boa fama nessa questão, tanto da questão da agricultura, tudo que ela produzia ali era de alta qualidade, mas de repente, por um fator que os homens não puderam explicar, mas que Deus o sabe, porque Ele detém todas as coisas, dele, vai dizer lá no Salmo número 24, que do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então Deus tem o controle, tudo está na palma das mãos de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Como está escrito lá em Jó, capítulo de número 42, que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. Deus quis que fosse dessa forma. Então o pessoal saiu da casa do pão e vai lá para Moabe. Eles vão lá para uma terra que não era muito longe, tá? A gente pensa que Moabe era muito longe, era um percurso que eles tinham que caminhar, mas dava mais ou menos uns 200 quilômetros, não muito longe dali, mas 200 quilômetros a pé, caminhando no deserto, enfrentando todas as bestas feras que ali tinham, mulher, filhos, caminhando, levando alguma outra coisa mais para se manter durante o caminho. Então 200 quilômetros é um pouco mais de 200 quilômetros, mas eles chegaram ali na terra de Moabe, ali, e eles prosperaram, ali eles encontraram pão, né? Então tem toda aquela história. E Elimeleque depois de um tempo morre, né? O nome Elimeleque é uma junção de duas palavras, né? Eli, que é a abreviação de Elohim, né? Então Eli, um sufixo pronominal de pós da primeira pessoa, no singular, e mais a palavra Melech, ou seja, meu Deus é rei. Então é isso que significa, meu Deus é rei, é o significado do nome de Elimeleque, tá bom? Então eles foram para ali, o homem que era o provedor, o mantenedor da casa morre, os filhos se casam, os filhos também morrem. Irmão, pensa num livro que aparentemente parece um livro trágico, né? Fome, aí de repente vai para um lugar, a fome passa, mas de repente o marido morre, os filhos se casam, mas aí pensa que vê os netos não vêm, porque os filhos morrem, ficam 3 viúvas. Irmão, o cenário de viúva no contexto da Bíblia é um cenário um pouco difícil, né? Mas essas 3 viúvas se juntaram, e aí de repente ele decide voltar para sua casa, e aí uma quer ficar, a outra acompanha, porque Deus colocou no coração de uma ficar e de outra acompanhar. Não é apenas de maneira, uma coincidência, mas é algo que Deus ele fez e trabalhou. Aí quando a gente vai para outra parte, né, falar sobre o livro de Esther, ela também era uma mulher que estava ali como uma serva. Por quê? Porque foi na época do povo estava no exílio da Babilônia. Então o rei do império da Babilônia cai e agora assume um novo império. E eles estão ainda dentro de um cenário de serem subjugados, né? Tanto de opressão, quando a gente vê no livro de Esther que o povo de Israel estava sendo perseguido, não é de hoje, né? Esse antissemitismo, né? Essa perseguição com o povo hebreu não começou com Hitler, com Stalin, com nenhum desses perseguidores. Pelo contrário, está dentro do coração do próprio diabo. Ele quer destruir o povo de Deus, porque esse povo eles carregam o DNA de Deus, eles conhecem Deus na sua essência, e ele tentou por diversas vezes fazer com que o povo de Israel desaparecesse. Tanto é que Israel só se tornou nação de novo, estado independente, em 1947. 1947 que Israel foi declarado pelas Nações Unidas, Israel sendo estado independente. Hoje é uma nação soberana, com todas as suas dificuldades. Irmãos, é um paizinho pequenininho, cercado do começo ao fim por inimigos. Talvez o que tem uma melhor relação diplomática com Israel hoje talvez seja o Egito, que tem um pouco mais de boa vontade nas relações diplomáticas. O resto, Jordânia, Cisjordânia, né, a região da Palestina, ali para cima, perto das montanhas do Golã, irmãos, ali a faixa de Gaza, não tem. Israel é cercada por inimigos em todo lugar. O que tem um pouco mais de boa vontade por questões diplomáticas e interesses também é o Egito. Fora isso, é só perseguição. Tanto é que Israel é atacada por vários lugares, de norte a sul. Sempre eles têm que tomar muito cuidado, porque eles são as regiões ali, Iraque, toda aquela região da Palestina, irmão, aquela região ali, eles querem de toda forma
tomarem e assumirem novamente a terra de Israel. É uma disputa, né, de etnias ali muito grande, que envolve muito mais do que questão política ou geopolítica, envolve muito mais, transcende essas questões, porque existe uma questão, na verdade, histórica e espiritual por trás de tudo isso que aconteceu. Então nós vamos agora para a nossa introdução. A introdução diz assim: Ruth e Esther são 2 livros da Bíblia que levam o nome de 2 mulheres. Registram 2 histórias das mais belas, extraordinárias e dramáticas na história sagrada. A primeira ocorrida em Moabe, em Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente entre 1375 a.C. até 1050 a.C. Então, um período mais ou menos que durou o período dos chamados juízes, né? Que veio o período da anarquia, depois o período dos juízes, e aí depois veio o período da monarquia depois. Então Israel passou aquele tempo que ele ficou sendo julgado ali por Débora, né? Ficou sendo julgado pelos juízes, e Samuel ele foi o último juiz, né? Ele foi o último juiz, e ele, através do ministério de Samuel, foi escolhido o primeiro rei, que foi Saul, depois sucessivamente Davi, e assim por diante Salomão, e vieram vários outros reis bons, reis ruins, mas dentro desse contexto que essa situação acontece. A segunda é no período dos persas, depois do cativeiro da Babilônia, entre 483 e 473 a.C. Então você vê que existe um espaço, né, uma lacuna de tempo muito grande. Elas não foram contemporâneas. O espaço de tempo entre uma história e outra, entre uma personagem e outra, dá mais ou menos quase 900 anos, 800 e alguma coisa, quase 900 anos. É um átomo que abre desse espaço de tempo, né, onde essas mulheres viveram. Elas não se conheceram pessoalmente, não foram contemporâneas, como muitos profetas foram contemporâneos. Por exemplo, se a gente pegar Daniel, se a gente pegar Jeremias e Ezequiel, eles foram profetas que foram contemporâneos. Um estava no palácio, outro estava junto ao rio Quebar, outro estava ainda lá nos escombros em Jerusalém. Então eles foram contemporâneos. Dentro desse contexto aqui, elas não foram contemporâneas, mas elas serviram ao mesmo Deus. E é isso que nós preconizamos aqui: servirmos um Deus único e verdadeiro, que independente de tempo, independente de geografia, independente de etnia, prova que Deus ele ama todas as pessoas sem fazer acepção de ninguém. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então todos esses valores que foram citados, nós encontramos em ambas as personagens, né? Todas se dispuseram a servir a Deus, deixar para trás a sua altivez, foram servas, se humilharam, se colocaram na sua posição, e Deus, ao seu tempo, na medida da guardada proporção a cada uma, Deus fez com que cada um tivesse o seu papel histórico. É por isso que elas estão sendo estudadas, por isso que nós estamos abordando esse tema tão importante. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver uma vida e viver para a glória, para a sua glória. Ou seja, essas 2 mulheres foram muito importantes para a preservação de um povo. Da mesma forma que Ruth, através do ventre dela, ela tem um filho que se chama Obed, né? E o nome Obed significa tanto servo, mas significa adoração, tá? Obed no original é Oved, porque não tem o O e não termina com B, termina com D. Então é Oved. E significa tanto servo, mas também significa adoração. E eu costumo definir esse nome como o servo que adora. Então essa é a minha definição teológica do nome: o servo que adora, porque esse nome ele tem uma morfologia, ele pode ser tanto servo como adorador. Então é o servo que adora, e todo servo que adora, irmãos, ele encontra descanso e abrigo nas asas de Deus, na presença do Espírito Santo. E nós estamos aqui, nós não somos Ruth, nós não somos Esther, nós não somos Abraão, nós não somos Daniel, mas todos nós somos servos que estamos aqui para adorar e para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A palavra-chave é mulheres. Então esse trimestre, nós até ao elaborarmos esse trimestre, conversando com o presbítero Clenilson, que tem nos auxiliado,
a gente falou da importância de nós colocarmos mulheres dando aula, né? Então você vai ver bastante mulheres aí dando aula. Os homens vão ficar um pouco meio, tranquilo, um pouco nesse trimestre, os homens vão dar menos aula, porque a gente também quer que as mulheres também falem, ministrem o coração das mulheres e possam também transmitir. Elas já ministram nas outras classes, mas nós vamos trazer também as mulheres para estarem ministrando também para a classe dos adultos, porque esse tema é um tema que tem uma tonalidade, tem um perfume diferente, uma tonalidade diferente, embora a ênfase não seja na questão simplesmente da mulher, mas esses dois livros foram escolhidos porque eles trazem muitos valores espirituais, morais, para a nossa vida, para o nosso crescimento e para a igreja de modo geral. Então, o nosso primeiro tópico tem por tema Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Olha só, para a linhagem de Davi. Então, o texto foi lido ali, imprimido pela irmã Cíntia. Então, no final ali fala um pouco sobre a descendência, da descendência. Então, da descendência de Obed vem Jessé. E Jessé foi pai de Davi. E Deus prometeu para Davi que no seu trono não faltaria um sucessor. E da descendência de Davi vem Jesus. E de Jesus nós temos a salvação. Então, como é importante, quando a gente faz uma retrospectiva e volta lá atrás, a gente vai entender quão importante. Parece que é uma história simples, de uma mulher camponesa que vem ali, encontra um remidor, porque dentro do contexto histórico, um parente podia remir e restituir de volta os bens, e ela então se casa com este homem, ela tem um filho, e dessa genealogia vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se passaram muitas gerações, mas se cumpriu, porque Deus, aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. O nosso primeiro parágrafo do tópico 1 vai dizer: uma moabita, descendente de Moabe, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa entre Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, que está registrado lá em Gênesis, capítulo de número 19, versículo 30 ao 37. Então, dessa relação incestuosa, as duas filhas, mais velha e mais nova, cada um teve um filho, Vocês sabem a história, de Ló, quando ele foge ali de Sodoma e Gomorra, e as filhas embriagam ele, tanto a mais velha tem a ideia, a mais nova abraça a ideia, e nasce dois povos, Edom, cada uma tem um filho, um chama Moabe e o outro chama Edom, da onde vem os Moabitas e os Edomitas, esses dois povos que depois, futuramente, foram inimigos de Deus. Eles nunca foram amigos, nunca tiveram um bom relacionamento, pelo contrário, sempre tiveram um mau relacionamento, embora tivesse uma certa descendência como Abraão, mas Deus não tem compromisso com quem não preserva os valores morais, os valores espirituais que Deus preconiza. Os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Números, capítulo de número 22, e versículo de número 1 ao 6, e também em Deuteronômio também está registrado essa passagem, também em Juízes, capítulo 11, versículo 17. Habitavam ao leste do Mar Morto, atual Jordânia. Então, só para você ver, a Jordânia está lá em cima, Então, o Egito está aqui embaixo, Israel é uma tripinha assim, Então, o Egito está lá embaixo, faixa de gás aqui, aí lá em cima está a Jordânia, Jordânia, toda aquela região, um pouco mais para cá está o Iraque, que já está em outra região, está um pouco mais afastado, mas faz parte dessa geografia. E eles sempre foram, então atualmente é a região da Jordânia. E a região da Jordânia, até o dia de hoje, não tem boa relacionamento com Israel, não. A Jordânia, a Cisjordânia, toda aquela região não tem muita harmonia, não. Vira e mexe, estão atacando foguete, estão fazendo alguma coisa, Estão atacando uma bomba, estão fazendo algum tipo de atentado terrorista contra Israel, porque desde hoje eles preservam essa cultura. Esses povos, ou esse povo em especial, os Moabitas, eles tinham o quê? Como característica a questão da idolatria, a imoralidade sexual, está registrado lá em Números capítulo 25, e pertencendo a esse povo, essa mulher, ou seja, ela era improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo, e assim por diante, ok? Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, então são muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano, faz o improvável provável, do impossível possível, quando cremos nele, e teremos e obedecermos sem impor-lhe qualquer condição.
Então, dessa descendência aqui, dessa mulher, vem o nosso Senhor e Salvador. Então, por ela ser uma estrangeira, uma moabita, né, dentro de um povo que a gente sabe que era o Sil, que era pagão, né, e também tinha uma queda muito grande, uma tendência muito grande pela questão da imoralidade sexual. Todavia, Deus se valeu dessa mulher para dela fazer gerar um descendente, e desse descendente viesse Jesus, o Salvador. Por quê? Porque quando a gente olha para a história da igreja, o que a igreja é? Jesus era judeu, ok? Mas Jesus chamou os povos gentílicos para mostrar que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, desde sempre, Deus prova que ele não tem um povo seleto. Israel, os judeus, não são um povo seleto. Eles não são um povo separado, no sentido de Deus só quer aquele povo. Não. Deus, através deles, Deus elegeu eles para que através deles, mas não exclusivamente eles, fossem os mensageiros das boas novas de salvação. Tanto é que Jesus, ele mostra isso bem claro no seu ministério. Por exemplo, nós temos Lucas, que escreveu o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Ele não foi apóstolo, mas ele foi discípulo. E Lucas, ele não era judeu, Lucas era grego. Ele era grego. E tem um livro com o seu nome que está dentro dos chamados evangelhos. Quando nós olhamos Paulo também, ele tinha dupla nacionalidade. Quando nós olhamos, existiam muitos judeus chamados judeus helênicos, né? Ou seja, judeus e gregos, que eram misturados, e Deus soprou dessas pessoas para mostrar. E quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo de número 5, se eu não me engano, versículo 11 ou versículo 9, vai falar que Jesus com seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. Ele derrubou a parede de inimizade, fez de todos os povos um único povo, e esse povo é o povo que vai morar no céu, independente da cor da pele, independente do idioma falado, independente da cultura vivida. Todos nós que aceitamos Jesus agora somos povo de Deus, geração eleita, nação santa e sacerdócio real, para falarmos das verdades bíblicas, ok? Então vamos lá para o nosso segundo parágrafo do tópico 1, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém, de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1:1. Era Elimeleque e sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quileon. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando quem? Apenas Noemi, na companhia de seus filhos. E aí, está lá em Ruth capítulo 1, versículo 2 e 3, Ruth se casou com Malom, mais velho, e deles. Ruth capítulo 4, versículo 10, ao final de quase 10 anos também Malom, seu irmão mais novo, também morre, ou seja, fica apenas ali as 3 viúvas, e elas então ficam ali por tempo, né? E Orfa então decide não acompanhar Noemi, mas Ruth, então ela decide acompanhar. No final dessa narrativa vai dizer que Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. Ela diz: olha, então aonde você for eu irei, aonde você posar eu posarei, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Então ela abraçou, ela não continuou sendo uma pessoa que percorreu o caminho da idolatria, do paganismo, de todas as coisas que ela praticava na sua vida pregressa. Não, ela, a partir do momento que ela decide ir com Noemi, ela vai dizer: o seu Deus é o meu Deus. Então ela rejeita tudo aquilo que ela praticava